transformar o museu, colocar o museu numa posição de academia no sentido grego, ou seja, você conseguir constituir um espaço de saber, efetivo de saber, e a razão pela qual tem esse pensamento voltado para a terra, a academia no sentido clássico da academia, a origem dessa ideia é a lógica aristotélica. É a ideia que existe, dentro da ordem lógica, existe o verdadeiro e o falso. E não existe nada entre o verdadeiro e o falso. E que, se você conseguir detectar e perceber qual é o problema, logicamente existe uma solução. Se você não conseguir formular o problema, é que possivelmente não tem uma solução. Então, para a gente, a Academia da Crise é um pouco funcionar dentro dessa perspectiva. Nós vamos conseguir formular de fato qual é o problema? Se nós conseguirmos formular qual é o problema, nós sabemos que estamos próximos de achar uma solução para esse problema. A grande questão dentro da lógica é se você não conseguir formular o problema, você já está sempre distante de qualquer solução ou essa solução não existe. Então, a Academia da Crise, ela se realiza, na verdade, em duas atividades que acontecem em paralelo, digamos assim. Atividade não é uma boa palavra, mas vamos lá. Primeiro, do que é composta a Academia da Crise? Ela é composta disso que está acontecendo aqui agora, deste momento, no qual a gente vai tentar formular o problema. E ao formular o problema, como eu disse, tentar vislumbrar uma solução. E acontece também a partir disso, desse material distribuído nesse espaço, ou no andar de cima, que vocês tiveram contato, etc. Eu não sei se alguém já falou para vocês o que é isso, o que são essas peças, e a relação delas, por que elas estão aqui, etc. Essa coleção de martelos que vocês estão vendo na parede é uma coleção composta de cerca de 2.000 martelos. Nós estamos exibindo cerca de 450 desses martelos. Esses martelos pertencem ao pai do artista de Feira de Santana, Juraci Dória, e é uma coleção em que não existe nenhum martelo que foi comprado numa loja, digamos assim, mas são martelos que foram usados. Ele passou anos em contato com obras, trabalhadores ou etc, à procura do martelo. E se vocês perceberem, o martelo é de fato diferente do outro. Não sei se vocês sabem disso, mas dentro do campo psicanalítico, mais de 80%, cerca de 90% das vezes, em que é pedido para você imaginar um instrumento de trabalho, você imagina um martelo. E curiosamente você imagina um martelo vermelho. E por que o martelo? Primeiro a gente imaginou mostrar essa coleção aqui, porque primeiro é uma coleção belíssima, e segundo, porque para a gente funciona um pouco pela ideia desse objeto, desse instrumento que é o martelo, que é algo que você pode fazer dois tipos radicais de uso para o martelo. O primeiro uso radical do martelo é a construção. O segundo uso radical do martelo é a destruição. Então é um pouco no linear, como eu disse antes, da relação entre o problema e a solução. Outra coisa que a gente está mostrando aqui temos aquela pasta que está ali, que vocês podem ler olhando para o mar, etc. Aquela pasta contém facsímiles de cerca de mais de 50 anos. São cartas administrativas, começam com cartas da própria Lina Bow. São cartas administrativas dando conta da crise do Museu de Arte Moderna da Bahia de 1959 até 2014. Então, são cartas em que vocês mais ou menos o tom é o mesmo, que é por que o Estado não deu o que tinha planejado dar, que forças políticas são essas que estão sempre ao redor do museu e de que maneira o museu ele tem tido um papel dentro da história cultural da Bahia nos últimos 50 anos, um pouco numa relação de amor e ódio em relação à instituição.
É um pouco como se o Museu da Arte Moderna fosse um lugar desejado, ao mesmo tempo um lugar deslocado dentro do sistema cultural da Bahia nos últimos 50 anos. Se vocês tiverem curiosidade depois, ali tem um facsímile e são cartas inacreditáveis. Outra peça, essa que está aqui atrás de mim, que se chama O Escritório. É uma escultura habitável. Ela foi produzida por um dos grandes artistas da Bahia, que é o Ramiro Bernabó. O Ramiro é um artista pouco visto. Ele produz coisas em escala muito grande. Essa é uma das menores coisas que nós encontramos no ateliê casa dele. E ela é composta de madeira encontrada, uma madeira foi derrubada, são diferentes tipos de madeira nessa construção. E ele também fez esse mobiliário aqui. Então a nossa ideia era ter o escritório do Ramiro para a gente poder conversar e usar o escritório. Então, de que maneira a gente pode usar a escultura? Nas paredes, a gente tem esse projeto do Nino Kais, que é um projeto em que ele pega as gravuras do Detré, feitas na viagem para o Brasil no século XIX, e ele retrabalha essas imagens de origem do Brasil. E ali no cantinho, ali atrás de vocês, a gente está exibindo o documentário do Michelangelo Antonioni, que é o documentário que ele realiza sobre a China, em 1971. Por que a gente está exibindo esse documentário? Porque em 71, depois de maio de 68, do movimento estudantil e político, a China vira uma espécie de porta de saída para a crise do Ocidente. A juventude, parte da juventude, adere ao maoísmo e começa a se relacionar com a China como uma possibilidade. O Antonioni vai para a China em 71 e ele resolve filmar o que é, afinal, a crise chinesa, ou a vitória chinesa, ou a esperança chinesa. E, curiosamente, é um filme que terminou com a seguinte história. Ele foi violentamente combatido na China, ele até hoje é proibido de ser exibido na China, considerado um filme que ataca o regime chinês. E aqui no Ocidente, ele é considerado um filme de propaganda do governo chinês. E que por isso ninguém passa esse filme e ninguém trabalha sobre esse filme, porque ele é considerado uma peça de propaganda. E para terminar, a gente tem em cima uma instalação do artista Maxim Malhado, que é introduzida por uma peça do mestre Cecel, que é um artista que trabalha com esculturas, no workshop do museu, aqui nas oficinas, e o que o Cecel está fazendo é convidar você para sonhar com uma outra Bahia, ou seja, você sonhar com uma condição que agora você não encontra, mas que ainda é possível. E aí você sobe pela escada e em cima você encontra a instalação do Maxim Malhado, que é composta de pedras da reforma do museu. E o que ele fez lá em cima foi criar cômodos, desenhar cômodos de uma casa. Eu não sei se vocês sabem, aqui foi uma casa de uma família suíça-alemã que morou aqui. Então ele queria trabalhar com essas camadas históricas do museu, assim como trabalhamos as camadas históricas a partir daquele arquivamento, enfim, é um pouco isso a Academia da Crise. E apenas para encerrar, só um detalhe que eu esqueci, que a Academia trabalha com uma ferramenta conceitual, digamos assim, que é de um educador, artista e, enfim, um gênio francês chamado Robert Filliot. Ele tinha a seguinte ideia, a ideia dele é a seguinte: olha, o bem feito, o mal feito e o não feito não são iguais, mas eles são equivalentes. Isso significa o quê? Significa que se você faz 100 coisas, você vai fazer 30% bem feito, 20% mal feito, você pode desistir de fazer o restante, de fazer os 30%. Mas você só vai entender o ato criativo se você passar por esse processo. Por isso que ele diz, o mal feito, ele é parte do bem feito. E muitas vezes o mal feito é o que vai liberar a força, a potência de um bem feito, digamos assim.
Então, ele acreditava que uma criança deveria ser educada assim. Não existe diferença, quer dizer, existe diferença entre bem feito, mal feito e não feito, mas eles são equivalentes. Você tem que passar por esse processo para poder aprender. Então, para a gente aqui da Academia da Crise, a academia assume todas as possibilidades. Pode ser que hoje dê muito certo e seja bem feito. Pode ser que hoje dê muito errado e seja mal feito. Pode ser que não aconteça nada e seja não feito. Isso não torna essa proposta menor, isso não significa que vamos aprender menos com essa proposta, mas estamos sempre trabalhando com as possibilidades dessa proposta. E, bom, agora vamos exibir um filme e eu queria agradecer muito a Paula Goldstein, que ajudou na organização disso. Eu sei que ela trabalhou muito para isso e eu sou um dos culpados que estou empurrando cada vez mais trabalho para a Paula, mas a gente está realmente tentando construir uma coisa aqui dentro do museu e dentro de um pensamento que a gente está de acordo, que é tornar o museu e a sociedade sempre em experiências equivalentes, sem a gente julgar a priori, mas a gente poder entender, de alguma maneira aceitar e trabalhar com as condições que temos. E talvez parar de imaginar que seja impossível trabalhar porque não temos as tais condições ideais. Resumindo, trabalhar no mal feito é tão válido quanto trabalhar no bem feito, desde que exista de fato o trabalho. Muito obrigado. A gente vai começar apresentando 4 vídeos, não é isso? 3 vídeos de Santiago, de Tenille e de Silvana. E logo depois a gente vai passar para a mesa com a mediação do professor Luiz Antônio e os demais convidados, que é Marcelo Teles, Júlio Costa, Wagner e Edmilson, o senhor Edmilson que já chegou, certo? E Ana Marinha, claro. Gratidão por ficar aqui presente. Vai ser bem breve nossa fala, os vídeos, para poder deixar a fala do pessoal das cadeiras, que é mais importante do que nós. Eu só estou para falar uma coisa bem simples. Eu não sou arquiteto. Eu, quando cheguei na Galeria Conceição, eu não tinha nada de ser. Eles me perguntavam o que eu achava nada, porque não entendia nada. Então eu só consegui calar a boca e ouvir o que eles estavam dizendo. Nessa escuta, após de 2 meses de convívio, de almoçar, de passar o tempo, eu fui entendendo que já tinha algo mais, que era uma forma de se relacionar muito virada para o afetivo. E eu pensei que aquelas pessoas eram patrimônio, que elas retiradas de lá não tinham a mesma potência que elas tinham um junto da outra. Então, naquele vídeo que a gente editou junto com o Gabriel Ramos, a gente tentou de trazer para aquela pessoa que não conhece nesse cotidiano um pouco disso que a gente conseguiu ouvir neles. Então, eu quero só também continuar ouvindo eles agora. Vou passar a palavra para Silvana Tenille. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Silvana, tá? Só queria colocar aqui o terceiro vídeo, esse que a gente não pôde ver até o final, mas a gente viu até quase o finalzinho, né? Foi feito por Maia Manzi, que é também do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFBA, tá? Com imagens dos celulares dos moradores, né? Que filmaram essa intervenção, essa ação da polícia, da Guarda Municipal, junto com o pessoal da SUCOM, que foi agora na semana passada, tá? Bom, esses vídeos são 3 momentos, né? Eu acho que isso é importante a gente ver, essa sequência. O vídeo de Santiago e Gabriel, ele foi feito finalizado em setembro, mas foi justamente no momento que o pessoal da Conceição foi notificado que eles teriam que sair em 72 horas, e aí, né, o pessoal conseguiu reverter isso, mas já ficou claro ali que tinha um interesse que aquelas pessoas saíssem da área, né? Depois, em maio, no período das chuvas, quando tem uma casa cai na preguiça e a prefeitura demole alguns imóveis, e depois, 3 dias depois, cai um muro de contenção na encosta da ladeira da montanha, e aí a prefeitura, junto com o IFAM, né, oportuniza isso, e aí dizem que foi um deslizamento
de grande escala que não aconteceu, né? E aí saem demolindo vários, assim, uma sequência de imóveis na Ladeira da Montanha e também na Ladeira da Conceição, justamente os imóveis que sairiam nesse projeto que eles pretendem fazer ali, né? Então, esse vídeo, né, do meio, que na verdade Tenille que fez mais, eu só colaborei mesmo, pega justamente esse pós dessas ações, essas demolições, né, feitas pela prefeitura, né, e os eventos que aconteceram depois, onde esse tema das demolições, eles foram discutidos, né, o seminário que teve na Faculdade de Arquitetura em julho, e depois um evento da abertura do Emeput, onde Juca Ferreira veio, e a gente aproveitou para justamente cobrar de Juca, né, uma ação, de fato, porque as denúncias, né, vêm sendo feitas desde o ano passado, né, e o MINC até agora não se posicionou ainda de forma muito clara em relação ao que realmente ao que aconteceu, né? Então esse vídeo do meio, né, registra bem esse momento, e o vídeo de Maia, né, fala sobre justamente essa ação recente da SUCOM com a Guarda Municipal. E vocês veem, né, houve a construção de 2 muros na Ladeira da Preguiça, um muro no terreno de Toninho Cerezo, um muro com arame farpado que parecia mais um campo de concentração mesmo, e os moradores fizeram outro muro onde havia um muro anterior que justamente caiu nessas demolições em maio. E aí justamente a prefeitura vai lá e derruba só o muro dos moradores, né? E aí, enfim, essas imagens já falam por si, tá? Então, só para situar vocês, né, esses 3 momentos aí, e a importância a gente estar colocando, né, de novo, mais uma vez, esse tema aí na pauta, no debate, para que, assim, a gente não sabe o que pode vir a acontecer, mas que essa mobilização é fundamental para que a devastação não seja maior do que ela já vem sendo, tá? É isso. Tá bom. Então é isso. Agradecer a Paola, o Anki, por estar dando essa oportunidade da gente realmente estar, mais uma vez, mobilizando pessoas, aumentando, né, as pessoas que estão, assim, tocadas por essa questão, né? Enfim, é isso aí. É disso que vai determinar agora o que pode, né, devir desse processo, né? Uma boa tarde. Creio que estamos todos participantes aqui dessa conversa devidamente sentados. Tudo bem, Val? Queria apenas lembrar a presença também da comunidade Solar do União, né, que está aqui representada. Eu sou o moderador, então não tenho direito a falar muito, mas pelo menos eu vou tentar dizer 2, 3 palavras rápido, porque estamos apertados no tempo. Apenas para lembrar o seguinte: o que nós vimos dessa vez registrado na forma de imagens, né, cinematográficas, contar uma história, mais uma história de um processo que se arrasta ao longo da história dessa cidade e, sobretudo, ao longo da segunda metade do século XIX para agora, né? Que é o que hoje a gente pode chamar de uma limpeza étnica, né? Uma limpeza étnica no sentido de expulsar a população negra das áreas que se valorizam ou das áreas que se quer que sejam valorizadas. A Ladeiras, que é o chamamento para essa conversa, ela faz parte do universo da população negra, como faz parte Becos, Encruzilhadas, tudo está no mesmo bloco de considerações. As ladeiras, né, particularmente a ladeira até a Ladeira da Preguiça, já foi objeto de uma música do Gil, né, que ladeira é essa é a Ladeira da Preguiça, e ia por aí. Ela não é de hoje, ela é desde quando se amarrava cachorro com linguiça. Muita gente não sabe que isso, amarrar cachorro com linguiça, é uma grande brincadeira, mas é bom lembrar que nós estamos vivendo, né, de forma muito acentuada, um processo de supressão das experiências cognitivas sobre a cidade. Eu vou me explicar rapidamente. Se chega a convidar uma empresa de São Paulo para fazer um plano sobre Salvador, isso é você procurar apagar, soterrar, fazer um projeto de desconhecimento
do que as pessoas sabem da cidade, porque você está chamando pessoas de fora da cidade para falar, projetar, planejar e projetar sobre a cidade. Lembrar também que o que nós vimos com a derrubada do muro por aquela população faz também parte da história da cidade. Faz parte, inclusive, do que muitas vezes se chamou, existem até livros que tratam do assunto, que é negros contra a ordem. Né? E, de fato, somente a astúcia, a resistência, faz com que ainda exista esse contingente de população pobre, negra, no centro histórico de Salvador e que agora sofre desse novo processo de limpeza étnica. Lembrar também que não é somente a ladeira da Preguiça, mas a ladeira da Conceição da Praia, da Misericórdia, da Montanha, do Carmo, que é hoje denominada de Tabuão, do Pilar, da Água Brusca, de São Francisco de Paula, entre outras. Ou seja, é um processo que, de certa forma, pretende finalizar um ciclo de expulsão da população pobre e negra do centro de Salvador, do centro tradicional de Salvador, do centro histórico. Boa tarde, gente. Primeiro, assim, agradecer a oportunidade, agradecer a Santiago por ter convidado a Gamboa, que hoje não é mais uma ladeira, mas que, se a gente voltar na história, a Gamboa também já foi a ladeira Rua Barbosa Leal, que fazia ligação do Campo Grande com a beira-mar, onde tinha as descargas de material que vinha do mar, que antigamente todo mundo sabe que o transporte dos materiais era por mar, e a Gamboa era uma dessas áreas de atracadores, né? E hoje nós não somos mais ladeira, nós somos comunidade da Gamboa de Baixo, comunidade que é conhecida como comunidade marginalizada, mas que continua lutando para garantir a sua história e a sua permanência. E essa é a segunda vez que nós estamos aqui enquanto Gamboa. A primeira vez foi em 95, quando surge em Salvador o projeto chamado Revitalização da Avenida do Contorno, que na verdade era o projeto de expulsão das famílias da Água Suja, que era uma comunidade que ficava ao lado aqui do MAN, que hoje está o Parque de Escultura, a comunidade do Solar do Ião, a qual minha companheira está aqui, e a minha comunidade, que é a Gamboa. Sônia Fontes da Ondé, né, então presidente da Ondé, em 95, conseguiu espaço do MAN para discutir o projeto, e nós viemos aqui pela primeira vez para conhecer o dito projeto e defender a nossa permanência no local de moradia. Gamboa, Solar do Ião e Água Suja, que infelizmente, com toda a luta das comunidades, não conseguimos garantir a permanência e hoje só resiste Gamboa e Solar do Ião. Gente, assim, falar de ladeira é falar da importância de uma comunidade secular de pescadores, uma comunidade onde a minha avó morreu com 91 anos e nasceu naquela comunidade, e que a gente tinha toda uma relação com a cidade antes de 1960, que é quando é construída essa avenida que passa hoje por cima do MAN, por cima da Gamboa, que é a Avenida Lafayette Coutinho, conhecida como Avenida do Contorno. O que significou a construção dessa avenida para a cidade? Para a cidade foi uma grande evolução, um grande desenvolvimento social, um grande avanço, mas para as comunidades que ficaram abaixo dessa avenida, foi a marginalização, foi o abandono, foi o desprezo dessas comunidades que ficaram à margem da cidade e que estamos ainda hoje à margem da cidade. A Gamboa, ela vem durante muitos anos lutando, e a gente chega em 92, voltando um pouco, quando tem em Salvador um grande surto do cólera, e nós tivemos algumas vítimas fatais. Vocês devem estar dizendo por que contar essa história se nós queremos saber de ladeira. Contar essa história é para contar para vocês como as mulheres da Gamboa despertam para o que está para acontecer com a cidade e com nossas comunidades, e começam a se mobilizar para resistir e para tentar manter o que já não existia mais de ladeira, mas sim de uma comunidade pescadora, uma comunidade negra. Em 92 tivemos o surto de cólera e algumas pessoas foram vítimas fatais desse surto. E nesse momento, 10 mulheres se
se revoltam e começam a buscar infraestrutura para a comunidade, começam a buscar informação. E com isso a gente descobre também que as pessoas que tiveram cólera não bebiam da água da Gamboa, já que nós temos desfrutando na Gamboa de fonte de água natural. As pessoas que vieram falecer, felizmente ou infelizmente, bebiam água daqui do mundo, bebiam água do Forte de São Pedro e de outros cantos da cidade, porque preferiam pegar a vasilhinha de água porque achavam que a nossa água não era segura. E aí foi feito todo um teste e descobriu-se que as pessoas que vieram falecer não consumiam da água da comunidade. Isso é importante. Então, de 92 para cá, a gente funda a Associação Amigos de GG, que foi fundada com 11 mulheres e apenas um homem, e ela se mantém assim até hoje, sempre 11 mulheres e um homem. Não sabemos porquê, não é proposital, mas é isso que acontece. E essas mulheres, elas começam a lutar por melhoria, por garantir melhoria habitacional, por infraestrutura na comunidade. E chegamos em 95, quando somos pegos mais uma vez com um projeto de revitalização da Avenida Contorno, que tenta expulsar as famílias. E aí é feita toda uma mobilização, nós conseguimos o apoio da Faculdade de Arquitetura, mais precisamente do Laboratório Habitat, que fez uns estudos, um diagnóstico socioeconômico, mostrando que os arcos da Gamboa eram possíveis de habitação e que a comunidade era possível de se permanecer no local. Com esse diagnóstico e com os apoios institucionais e estrangeiros que nós conseguimos, nós garantimos, aí veio o projeto Habitat Brasil, o programa Viver Melhor na época, Promoradia, e dele tinha o Promoradia e o Habitat Brasil, e nós fomos contemplados com o Habitat Brasil, que para a dimensão de famílias que tinham nessas duas comunidades, eles apresentaram um projeto com apenas a construção de 10 casas. E nós fizemos um reboliço na cidade de Salvador, com certeza incomodamos muito vocês, porque diversas vezes nós fechamos a Avenida do Contorno com pneus, paramos a cidade. Isso, a intenção era dizer para a cidade, aqui mora gente, aqui mora um povo negro, aqui mora pescadores e pescadoras, que está correndo o risco de ser expulso dessa comunidade, em justificativa de um projeto turístico que, infelizmente, eu tenho que dizer, e até queria saber de vocês, qual foi o resultado do Parque de Escultura para a cidade. 97 famílias foram expulsas, 97 famílias perderam sua origem, perderam seu meio de sobrevivência, que era a pesca, em função de um projeto que não inclui uma cidade, que não incluiu a comunidade. E o mesmo tentaram fazer com Gamboa e Soladunhão. E felizmente nós conseguimos apoio, conseguimos nos mobilizar, né, Ana Cláudia? E estamos na Gamboa até hoje. Mas aí tem uma questão. A ladeira que não é mais ladeira, que é a Gamboa, ela ainda hoje não tem a garantia de permanência. E mais uma vez, agora vem o IFAM com o projeto de reforma do Forte, que é um projeto que não é discutido com a comunidade. E a gente tem que ouvir, sabe, o absurdo, ouvimos antes de um arquiteto da Condé dizer, aqui é a cara da Bahia, e a cara da Bahia não é local para esse povo ficar. Isso no meio de uma reunião, é um absurdo, mas ouvimos. E hoje nós tivemos que ouvir do IFAM dizer que não descia na comunidade para tratar da reforma do Forte antes que aquelas famílias não fossem alocadas de lá. Então, mais uma vez, a ladeira que não é mais ladeira, que está junto com a ladeira da Conceição, que está junto com a ladeira da Preguiça e as tantas ladeiras de Salvador que está correndo risco de ser destruída, de ser esquecida, lutando para garantir a permanência, lutando para garantir a forma de sobrevivência das suas famílias, que é a pesca, e dizer para vocês que o medo que a Gamboa dá para quem passa na Avenida Contorno é um medo proposital. Não é a Gamboa que mete medo à cidade. Isso é proposital, isso é institucional. O governo tem formas de melhorar a cara da Gamboa. E melhorar a cara da Gamboa não é expulsar as famílias que estão na Gamboa. É dar movimento àquela comunidade, é dar vida àquela comunidade, é dar infraestrutura, é dar saneamento básico, é dar aos moradores o seu título de posse das casas, é dar dignidade. E é isso que nós queremos e é isso que nós vamos ter. E estamos aqui, e essa oportunidade de Tarumã é para dizer a vocês, defendam as histórias dessa madeira.
defendam os artífices da Conceição, porque foram eles que fizeram a história da marmoraria, dos ferreiros e de tantas outras formas de sobrevivência, como da pesca da gamboa, como do Salado-Inhame. E destruir, excluir, não é evoluir, não é construir. E a nossa história, a história da gamboa, a história da Ladeira da Preguiça, a história da Conceição precisa ser mantida. E a violência que a gente viu nesse vídeo, a gamboa já sofreu também. Quando um juiz do Morada dos Cardeais se sentiu incomodado pela iniciativa de um morador que melhora a sua casa e está na beira-mar, e ele diz que aquela casa está pondo risco aos moradores, e a polícia desce com a sucum e espancou o morador. Mas aí, na gamboa, meu povo, a coisa foi um pouco mais diferente, porque nós conseguimos, sabe, lutar contra aquela polícia que batia, e estávamos lá para morrer, mas para defender a casa que foi construída com suor, digno de um pescador, sabe, de uma família de pescador, que quer manter a sua casa, que quer manter a sua família no centro da cidade e na Gamboa de Baixo. E quando eu vi aqueles gritos que a gente considera grito de facção, ou no vídeo, eu percebi que na verdade é grito de resistência, é grito do povo negro que precisa se unir para garantir a sua história e a sua sobrevivência no local de moradia. E permanência à Ladeira da Conceição, permanência à Gamboa, à Preguiça, Salado-Inhame e tantas outras ladeiras que estão aí correndo risco de ser extinta. Então, pedimos o apoio de vocês que viram os vídeos e que vão poder ouvir a nossa experiência e nossa história. Isso não pode acontecer e continuar acontecendo na cidade de Salvador. Isso não é justo e a Gamboa daqui não sai e dali ninguém lhe tira. Bom, obrigado, Ana Cristina. Ana Cristina é líder comunitária, integra a Associação Amigos de Geja dos Moradores da Gamboa de Baixo e coordena a cooperativa de Axé Guia da Luz e faz parte do Movimento Sem Terra. Obrigado. O senhor Edmilson Rodrigues, artífice da Ladeira da Conceição. Alô, eu sou Edmilson Rodrigues, tenho 64 anos, 50 de ladeira e mais 15 morando. Antes de falecer. Falar um pouco da ladeira, essa ladeira já existe desde antes de 1876, não, 1886, antes da abolição da escravatura. A ladeira não tinha a montanha, ela ia até o meio da Conceição, da praça do Pau da Bandeira, hoje conhecido, vai até a Conceição. Com a reforma, tornou-se ficou a ladeira da montanha. Essa ladeira dá acesso à cidade alta, tanto a Conceição como a montanha, desde o tempo dos navios negreiros, né? E já existia nessa época uma ferraria, onde os escravos trabalhavam para se alforriar. Daí nós estamos trabalhando lá desde eu com 50 anos, alguns com mais idade. Tem marmoaria, tem serralheria, tem ferreiro, tem serralheiro. Já existia muitas profissões antes e foi extinta. E hoje nós estamos ali, resistindo. No dia 14 de junho de 2014, eu já queria ir muito longe. Chegou uma intimação nos dando 72 horas para abandonar o imóvel. Nós resistimos, estamos aqui até hoje, já se faz 1 ano e 3 meses, lutando para continuar no lugar onde tiramos sustento de toda a nossa família. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Júlio Costa, senhor? Não, né? Marcelo Teles, também não. Então, Wagner Moreira, é um artista também, os dois são artistas. Coordenador de ideias, membro do Conselho Fiscal da Associação dos Advogados e Trabalhadores Rurais do Estado da Bahia, é advogado, é pesquisador vinculado ao Grupo Lugar Comum e é o homem da linha de frente. Por favor, Wagner. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de pedir a aos meus mais velhos,
alguns mais novos. Pedir licença é uma árdua tarefa, justamente por ser homem numa linha de frente, onde a história de luta é feita basicamente por mulheres negras. Então é uma tarefa complicada e ainda só possível pelo machismo estruturalmente arraigado na nossa cultura. Talvez com exceção da ladeira da Conceição, onde Simone é a guerreirona lá à frente desse processo, é um dos poucos espaços onde o IDEAS, que é uma assessoria popular a qual eu faço parte, trabalha, em que a maioria é homem. A Gamboa é composta majoritariamente por mulheres, o Movimento Sem Teto da Bahia e uma série de outros espaços. Eu estou aqui hoje porque faço parte do IDEAS Assessoria Popular e a gente faz articulação ou compõe aí um processo de facilitação da articulação em comunidades e movimentos do Centro Antigo de Salvador, que é composta por 5 comunidades e movimentos que faz mais ou menos um ano e pouquinho está aí trabalhando um processo de fortalecimento mútuo e conjunto para tentar entender e resistir a esse processo de gentrificação que está colocado para o Centro Antigo de Salvador. A articulação é composta pela Associação da Gamboa de Baixo, pelos artistas da Ladeira da Conceição, pela Marcha, Associação de Moradores da Chácara Santo Antônio, que fica logo na encosta, próximo ao Forte da Capoeira, lá no Santo Antônio Além do Carmo, pelo movimento Nosso Bairro é 2 de Julho e pelo Movimento Sem Teto da Bahia, que tem 5 ocupações em núcleo aqui no Centro Antigo de Salvador. Ou como a MSDB gosta, no Centro Histórico de Salvador, já que o debate do Centro Antigo é um debate mais novo e acadêmico. Esse debate e os vídeos que a gente viu hoje, não existe muita novidade, e eu queria retomar esse processo na fala da Cristiane, que é a mulher do Marcelo, que tenta lá impedir o espancamento, que é Marcelo só apanhou porque era preto e pobre, porque nessa cidade quem manda, e ela faz isso aqui no vídeo. No vídeo a gente se depara com uma situação que é uma situação muito comum. O plano que está colocado para o Centro Antigo de Salvador, ele parece algo inusitado e separado. A gente, há um ano atrás, quando começa o processo de articulação, começa a perceber que existiam, nesse processo de gentrificação do Centro Antigo, alguns elementos em comum. A gente começa a perceber que o projeto que pretende fazer a interligação entre o MAN e o Forte São Paulo da Gamboa é um projeto capitaneado pelo Parque Cidades Históricas através do IFAM. A gente percebe que na Ladeira da Preguiça, uma coluna que vai sustentar um teleférico e tirar da Preguiça o Beco da Califórnia, que é uma das partes mais populosas, dizia respeito a um teleférico capitaneado pelo Parque Cidades Históricas através do IFAM. A gente percebe que investimentos que vão retirar a Chácara Santo Antônio já aparecia no vídeo de requalificação conduzido pelo DIRCAS, que é a diretoria do Centro Antigo de Salvador, vinculado à CONDE. A gente vai percebendo que todos os elementos de gentrificação que aparecem minando as comunidades no Centro Antigo estavam vinculados a um projeto de requalificação vinculado à esfera federal, uma proposta chamada, ou melhor, articulada pelo IFAM através do Parque Cidades Históricas, capitaneou aí mais de 87 milhões para intervir no centro histórico, coisa que não acontecia há muito tempo. A gente começa a perceber que essa proposta, dentro da esfera estadual, ela está muito atrelada ao DIRCAS, né, através do plano de reabilitação do Centro Antigo, que ganhou uma amplitude um pouco maior quando o governador ainda, Rui Costa, vem para o centro lançar um programa chamado Novo Centro Antigo de Salvador. E a gente percebe que ele está colocado na esfera municipal através de uma série de pequenas propostas ou de ações conjuntas da prefeitura. Exemplo, quando a Ladeira da Conceição da Praia é citada para sair em 72 horas, embora a proposta fosse do IFAM, existia, segundo eles, um TAC que nunca foi apresentado, que previa que a prefeitura seria responsável por retirar aquelas famílias para que o IFAM pudesse fazer, né, a gentrificação ali na Ladeira da Conceição. Mas iam tirar aquelas pessoas para quê? Para colocar no lugar um projeto vinculado ali a artistas de grandes nomes locais que estão ali. Era para construir residências artísticas. Na época foram sondados os nomes, isso não é dado oficial, porque o IFAM retira esse projeto do ar, a gente não consegue pegar tempo, que era para poder
colocar residências artísticas para Abel Borba, para Tati Moreno, que são artistas, né, que influenciam na população local, na reforma das portas da Avenida 7 da Carlos Gomes, nas grades que são colocadas no cotidiano. Óbvio que não interferem de forma nenhuma no cotidiano do centro histórico. Estão ali para um projeto de Salvador para o turismo. E é essa a proposta de requalificação do centro. A ladeira da Preguiça, nesse processo de chuva, vem a ruir, e as casas que vão ao chão são casas que foram compradas por Toninho Cerezo, por Guimarães. São casas que no estudo do IRCA são apontados dentro dos 1.600 imóveis vazios ou subutilizados, que na verdade não estão vazios ou subutilizados, mas que numa escala de compra e venda de imóveis que corre dentro do mercado de imóveis, ou dentro do mercado ou dos registros de imóveis, são dados como imóveis vazios. Salvador viveu num curto espaço de tempo uma imensa valorização do centro antigo, do centro histórico, correndo ele todo cartorialmente, sendo uma série de imóveis vendidos. A gente tem na dissertação de Laila Mourá dados que comprovam que no espaço de 5 anos, alguns imóveis foram valorizados 200 vezes com relação ao seu valor no processo de compra e venda de imóveis, sobretudo os imóveis que estão nesse frontispício de Salvador, que é uma denominação que serve para utilizar a encosta que divide a cidade alta e a cidade baixa, que é a vista que a gente tem, né, do Pelourinho, pegando o Pelourinho vírgula. A gente tem chegando de mar ou de avião, que pega essa encosta, o elevador Lacerda, os teleféricos ou os acessos da cidade alta e cidade baixa, que representa para o mercado imobiliário uma retomada do centro expandindo o que é o Corredor da Vitória. Não o que é o Corredor da Vitória, um espaço de privilégio de vista para a Bahia, de classe média alta ou mais elevado dentro da esfera de Salvador. E esse processo ele é abandonado no terminal de esfera porque a especulação imobiliária se volta para uma outra etapa da cidade, que é a paralela, né? Uma tentativa de construir lá os Alphavilles da vida e uma série de outros conjuntos com nomes internacionais, que fracassa no projeto quando quebra o mercado imobiliário a nível internacional, a crise de Nova York, todo esse processo, que culmina com uma grande crise econômica que rebate, sobretudo, no processo de construção imobiliária, que é um processo que faz girar muito a economia, né? E apreender muito a economia em torno de poucos. Então, com o abandono desse projeto, novamente o mercado imobiliário se volta para o centro, porque é no centro que está todo o acúmulo do ponto de vista de investimento estrutural estatal, né? Estão aqui os principais museus da cidade, pode falar do MAN, pode falar de uma série de outros museus aí colocados, podemos falar dos teatros, podemos falar de uma série de estações de transbordo que vão desde a estação da Lapa, da Barroquinha, esqueci o nome da estação aqui embaixo, do Terminal da França. Então, todo o investimento público para a cidade, todos os equipamentos culturais estão na região do centro. Então, não adianta tentar levar a classe média alta lá para os confins da paralela, quando na verdade a vida cultural ela acontece aqui. E a cidade, no conceito que o Lefebvre prega, que é essa construção coletiva e cultural, ela acontece nesse espaço, né? Como a professora Ana Fernandes coloca no vídeo, Salvador são essas extremas pontas, de extrema riqueza, a cidade formal, onde está colocado toda a estrutura, e a cidade pobre, as diversas pontas, a cidade informal, onde o poder público continua não investindo. Mais recentemente, esse debate do Centro Antigo de Salvador, ele culmina numa intervenção agora das últimas audiências para debater o PDDU. Wagner, e o que é que tem a ver o PDDU com tudo isso que a gente está vivendo na Ladeira, na Gamboa, na Marcha, nas ocupações do MSTB? Tem a ver com um modelo de planejamento da cidade, que pensa a cidade enquanto mercadoria, que planeja a cidade para muito poucos, que pensa um processo participativo, fazendo audiências públicas no SESC da Casa do Comércio, no principal centro econômico de Salvador, onde foram concentrados a maioria dos debates ditos participativos para planejar, construir e discutir Salvador, quando na verdade todos os acordos econômicos, toda a venda da cidade, ela já foi feita em outras esferas. A gente está discutindo o PDDU, quando na verdade dentro do PDDU já está dada a construção
da linha viva que vai cortar a cidade para desafogar as construções de alto padrão que foram construídas no litoral norte de Salvador, porque quem está morando lá trabalha na Tancredo Neves e não tem tempo para pegar o engarrafamento da paralela nem do final do litoral norte. Para concluir, professor Luiz Antônio, Muito obrigado. esse debate que a gente está fazendo hoje ele é muito importante. Todo esse debate de denúncia que a articulação das comunidades e movimentos do Centro Antigo de Salvador vem fazendo, ele não começa hoje. Foram feitos uma série de atos públicos que se iniciou em 8 de dezembro, na Festa Nacional da Conceição da Praia, depois foram feitos atos no Carnaval de Salvador, no ato de entrega da chave ao Rei Momo. Fomos para lá mobilizar, porque a cidade não pode ser entregue ao Rei Momo, a cidade não é do Carnaval, não é da festa, não é mombista, é popular. Fomos lá impedir que a chave fosse entregue ao Rei Momo, foi interessantíssimo. Fizemos atividade no dia 18 de março, junto com uma marcha nacional do Periferia ao Grupo Cidade, vinculada à Frente de Resistência Urbana, onde fizemos uma marcha com mais de 1000 pessoas no CAB, no Centro Antigo, para poder denunciar também na esfera estadual o que estava acontecendo. Fizemos uma série de outros atos depois daí, que culminou recentemente com a ida da articulação do centro a uma audiência pública em Brasília, na Comissão de Cultura, onde foi convidado uma pessoa do IFAM Nacional. Ele é diretor material do IFAM e foi para lá na condição de presidente substituto, substituindo a Jurema Machado, que é a presidente do IFAM, onde comprova o compromisso do poder público com esse debate. Depois de uma série de intervenções, depois de a gente já ter participado com debates com o ministro da Cultura, como foi mostrado no vídeo, com a superintendente, com a presidenta nacional do IFAM, com o superintendente regional do IFAM na Bahia, com o superintendente do IPAT, que está aqui presente, João Carlos, obrigado pela presença. Isso comprova a facilidade, a continuidade do diálogo que o IPAT está mostrando nesse debate, que o IFAM não vem demonstrando, infelizmente. Chegou lá com uma apresentação de PowerPoint padrão, como se nunca tivesse tomado conta daquele debate, mostrando números de investimentos do IFAM com relação a programas habitacionais nos centros históricos da Bahia, mesmo tendo participado e tomado pé de tudo isso. Isso só demonstra para a articulação que mais uma vez, o que a gente vem denunciando. Existe sim uma articulação entre diversas esferas do poder público e do mercado imobiliário. Eles têm um projeto para o centro. E esse projeto para o centro não inclui as comunidades pretas, pobres e históricas que dão vida e constroem o Centro Antigo de Salvador. Eu peço desculpa por esse debate mais etéreo, eu tinha planejado aqui um PowerPoint, mas a gente pode aprofundar algumas coisas no debate. Queria agradecer a Lícia Muniz, a Félix Tor, a professora Paola Berenstein pelo convite e a todos vocês pela presença. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria apenas de convidar o vice-presidente da Associação do Solar do Unhão, da comunidade Solar do Unhão, para que ele também tivesse a oportunidade, fosse facultada a oportunidade de uma intervenção, já que faz parte do conjunto das comunidades das ladeiras e ex-ladeiras. Mas um dia ladeira nunca deixa de ser ladeira. Eu acho que o mesmo teve de ir embora, né? Porque não tinha aula. Bom, então... Mas a comunidade Solar do Unhão está bem representada aqui por Ana Cláudia. Então pronto, Ana Cláudia. Por Regina, por Alex e por Júlia. Nós temos vários funcionários que então moram aí. Então a gente pode passar a palavra para a Regina, né? Pode também. Bom, o tempo está avançando. Não, deixa eu falar. Eu sou representante. Eu deixo. Obrigada. Assim, eu tô aqui ouvindo, eu sou ex-moradora, eu me sinto moradora, porque eu amo a minha comunidade. Aonde eu nasci, minha família ainda está aí. Eu e a Ana, a gente é meio parente, porque o sobrinho dela é meu sobrinho, então é uma ligação. E assim, eu quero que até alguém me responda, né? Por que a comunidade do Solar do Unhão não foi citada, não estava dentro do contexto? Olha, ela foi citada.
aqui, Bom. mas não no projeto em si. Mas veja assim, eu não estou moderando aqui as falas, eu não faço parte da organização, mas veja bem, todo mundo é ladeira, então todo mundo está envolvido. Se houve alguma falha, ela não é tão importante, até porque foi dada agora a oportunidade para uma manifestação. Não é? Eu acho que ela é importante. Não, eu não disse que não é importante, eu disse apenas que se houve uma falha, a gente supera a falha num processo de discussão política, e você tem a palavra para falar em nome dos moradores da comunidade. Não quero falar não, só foi essa mesma minha inquietude. Tá. E eu passo a palavra. Bom, então a gente agradece a sua intervenção e lembra a organização que as ladeiras são muitas e não devemos esquecer nenhuma ladeira, nenhum beco, nenhuma encruzilhada. Eu só queria ajudar a lembrá-los, já passando a palavra para a mesa, que há um passivo social imenso com a população pobre e negra, que de certa forma manteve esse acervo, esse patrimônio histórico, porque morou, reconstruiu, empenhou-se, não é? Ou seja, produziu esse espaço que hoje está sendo disputado e com a perspectiva de ser desviado para uma outra coisa. Lembrar também que no último censo, no primeiro censo de 1872, a população negra era a maioria, acima de 70%, na freguesia da Sé, Santo Antônio, São Pedro e Pilar, ou seja, toda essa área era moradia da população negra. E não só moradia, mas também local de atividade, porque o principal conjunto de ganhadores da população negra que vivia do que hoje chama biscate, mas não é biscate, mas os ganhadores, pedreiro, ferreiro, marceneiros, etc., também viviam cerca de quase 50% dessa mesma área que eu falei. Então, eu acho que isso é um patrimônio, eu acho que há aí, o que eu já comentei, um passivo social, e não se deve aceitar, sob qualquer hipótese, esse novo processo de limpeza étnica que passa a zona central de Salvador, a área histórica de Salvador, e que isso não é a primeira vez. Há pouco foi lembrado sobre a construção da Contorno, mas foi construída a Avenida 7, foi demolida a Sé, foi demolida as ocupações da Rocinha do Marinheiro, né? Também aqui perto, ou seja, há também quase uma estratégia de desalojar a população negra e pobre do centro histórico e do centro antigo de Salvador. Só para quebrar o gelo, ainda que eu participo da articulação dos movimentos, a gente já fala muito, né? Tá reunião tras reunião, 4 vezes por semana, mas eu queria perguntar para eles responderem, né? Para quem ainda não escutou falar destas questões. Eu estou interessado nas pessoas, não nos caçadores, não nas casas. Estou interessado nas pessoas que habitam as casas naquelas comunidades. Então, aquelas pessoas que habitam lá, elas correm o risco dia todo de ser expulsas. Caso a Ana Camila da Gamboa, o Edmilson, que eu conheço mais por perto, né, mais no cotidiano, eu conheço eles, eu sei que eles dois, a pergunta é para eles dois, então. Eles estão, além do seu trabalho, estão participando de reuniões, muitas vezes por semana. Eu queria entender que é o que leva uma pessoa a tomar a decisão de sair do cotidiano do trabalho e ir para casa, para começar a se posicionar socialmente numa prática junto com outras comunidades. Pois é muito mais fácil esperar que alguém faça por nós, mas fazer nós é diferente. Eu queria ver eles dois. O Emilson conhece um ano, ele vem de outra experiência. Após um ano ele está muito ativo. Eu queria entender como foi esse processo para a Ana e para o Emilson na pergunta.
Tá. O que é que leva a gente a sair do cotidiano para mudar a vida e ficar... Primeiro, assim, gente, eu quero dizer para vocês que hoje eu estou com 42 anos. Eu comecei esse processo de reuniões intensa com 21 anos, quando começamos a ouvir na mídia falar sobre o projeto de revitalização da Avenida do Contorno. Quando a Condé, na época, começou a chegar na Gamboa e fazer um X, sem perguntar e sem dizer o porquê, na parede de nossas casas. O que é que motiva a nós, pessoas simples, pessoas comuns, que tem que estar lutando dia a dia para garantir a sobrevivência, a subsistência numa cidade tão desigual? Na verdade, o amor é a necessidade de garantir viva a nossa história. É a necessidade de dizer para o meu povo que não tem outro lugar no Brasil, não tem outro lugar em Salvador que me represente também quanto a Gamboa. É dizer, é o amor que a gente tem. Gente, a minha família, a minha mãe, eu sou filha de... Eu sou de uma família de 11 filhos. 10 deles nasceram dentro de casa, isso significa na Gamboa. E eu sou um desses 10. Então, assim, eu fico me perguntando, as pessoas me perguntam, onde está seu umbigo? E eu realmente não sei. Eu digo, está perdido na Gamboa e eu espero que ninguém ache. Porque, assim, é um amor, sabe, pelo local, é um amor pela história, um amor pela forma de vida. Viver na Gamboa é poder você andar de 7 horas da manhã até 5 da tarde, de short, de sutiã de biquíni, sem ninguém te olhar com preconceito, porque você mora na beira da praia. Viver na Gamboa é você conhecer a pessoa que mora do seu lado e conhecer a última pessoa que está lá no canto da Gamboa, porque nós somos uma família. A gente costuma dizer que a Gamboa é composta de 2 famílias, que é a família Caminha, que é a minha, e a família Bonfim, que são as 2 maiores famílias da Gamboa. Ela ia lembrar aqui Sapucaia, na verdade é a 3ª família. Mas as 2 maiores famílias da Gamboa é a Caminha, é a Bonfim, que fizeram e que estão fazendo ainda hoje a história da humanidade. Então, assim, é o amor, Santiago, que nós temos. Você perceber, é como se fosse assim, como se fosse um peixe, se a gente tirar do mar, ele morre. Então, o gamboeiro é um peixe que não pode sair do mar, porque senão morre. Então, é isso que motiva, é isso que faz com que eu saí hoje de casa às 7 horas da manhã para uma reunião no Guatemi, cheguei em casa, fiquei 1 hora descansando e vim para aqui, e daqui nós vamos para outra reunião, porque nós precisamos discutir esse Salvador Quintos, esse PDDU, que não nos representa. Quando a gente fala que não nos representa, é porque costumam dizer, o povo tem mania de ser contra tudo. Nós não somos contra tudo, mas nós precisamos mudar essa forma que o governo tem de planejar a cidade, de planejar Salvador. É por isso que nós estamos fazendo a nossa reflexão, a nossa discussão sobre o que é o PDDU, o que é Salvador, outros 500, para garantir o nosso pedaço, para garantir a inclusão de nossas comunidades. Então, Santiago, é isso que nos faz, sabe, ficar nesse dia a dia brigando e não esperar que faça, porque ninguém faz nada pela gente. Quem pode fazer, quem pode chamar a atenção do que é importante para a Gamboa são os gamboeiros. Vocês podem sim contribuir com a nossa luta, apoiando, sabe, chamando a atenção e defendendo as nossas propostas e defendendo a garantia, o que nós achamos de importante, que é a permanência. E eu não sei se eu posso responder a Cláudia, mas assim, não é nem que o Soladrião não está incluído nesse momento. Na verdade, a Gamboa está aqui hoje, por isso que eu disse, uma antiga ladeira, e nós não somos mais conhecidos como ladeira. E eu acho que a Gamboa está aqui hoje, porque nós estamos fazendo parte dessa articulação do Centro Antigo, que está tentando discutir essa forma que o governo nos trata, tentando desconstruir, contrapor essa gentrificação que estão tentando fazer com a nossa cidade. Por isso nós estamos aqui, Cláudia, e a articulação que é o Salvador junto, a Gamboa que é o Salvador junto também, não é isso? Depois fala uma coisa, talvez eu seja o mais antigo de todos vocês, né?
Eu vivi essa cidade num momento assim, muito importante, né? Quando ela realmente tinha uma expressão histórica forte. E nós temos lutado muito, inclusive desde que foi feita a reforma do Pelourinho, nós nos posicionamos. E às vezes a gente faz assim, reage, e muitas vezes a gente não basta resistir, mas temos que criar. Às vezes a gente diz, porque lá, isso aqui, não basta resistir. Eu acho que é uma oportunidade quando se vê o que está acontecendo. Às vezes os jovens não têm uma noção muito clara do que está ocorrendo em termos de planejamento. O que é esse planejamento que nós estamos vivendo hoje? É um planejamento dito estratégico, ou seja, é um planejamento que a cidade passa a ser uma mercadoria, mas não é só uma mercadoria interna, que as coisas têm valor, é externa, ou seja, eu vendo a cidade na competição mundial. Ou seja, Salvador está entrando nessa história, né? De você fazer para vender a cidade. Mas quando isso se vende, a cidade, no sistema que nós estamos vivendo hoje, é um processo extremo de gentrificação. Então, às vezes, a pessoa não entende muito bem o que está ocorrendo. Mas a gente está vendo que há todo movimento. É verdade que há toda uma expansão da cidade, a cidade cresceu. Quando eu nasci, em 1929, ou seja, uma cidade que tinha 300 milhões de habitantes, hoje tem 3 milhões. E a gente vê assim, até quando a gente começou a fazer trabalhos na década de 70, sobre habitação popular, a Maria Brandão dizia Salvador é uma favela com bolsões de riqueza. Hoje o que a gente vê é um crescimento enorme dessa cidade, a desigualdade social é muito grande, então às vezes a gente se precisa dos valores históricos, mas a gente precisa ver o que está por trás desse, digamos assim, planejamento da cidade. Há esse interesse de vender a cidade, e a cidade passa a ser extremamente uma mercadoria, em que o turismo vai ser uma das grandes indústrias do mundo, mas que favorece, é verdade que nós gostaríamos todos de viajar, conhecer o mundo, mas é privilégio ainda de poucos. Mas esses poucos é quem tem e que ficam, digamos, alimentando essa indústria de uma forma que a gente hoje, com os meios que temos de tecnológico, a gente pode ficar numa sala e fazer uma projeção tão interessante de tecnologia que quase a gente faz uma viagem em Veneza, faz uma viagem em qualquer lugar. E aí a gente sabe que viajar hoje para conhecer o mundo é muito caro, ainda mais com o dólar que está aí. A gente não pergunta por que esse país se encontra nessa situação, mas a gente tem de compreender também o que é que há uma visão mais geral desse mundo. Aparentemente parece que a gente não concentra tudo aqui, por exemplo, em relação a Salvador, mas eu lembro que quando a gente estava fazendo, eu era coordenador de museus na época, em 1979, 80, nós lutamos muito para recuperar o solar lá do Recôncavo, a residência lá do Recôncavo. E nós fizemos um projeto, mas o projeto foi um projeto de recuperação à memória daquele local, a relação entre a fabricação do açúcar, a senzala, etc. Fazer um estudo realmente de conhecimento dessa realidade histórica. E aí o secretário de Cultura disse que não, ele queria fazer desse local um parque temático. Entendeu? O que é um parque temático? Uma fantasia de história para vender imagem. Mas a gente fica se perguntando sempre isso.
Qual é o nosso papel? O nosso papel é de resistir, tá certo? Essa sociedade que a gente está vivendo é uma sociedade de controle. Às vezes a gente não percebe. Nós estamos hoje porque é uma sociedade que, com os meios e as tecnologias avançadas, nós estamos trabalhando e recebendo imagens no momento em quase na instantaneidade, e a gente não percebe que está sendo induzido a uma condição de o quê? De consumo, de extremo consumo, da preocupação de consumir, da preocupação do espetáculo. Então, toda a mídia, todo o momento contemporâneo está nessa questão, tudo vira mercadoria, é a saúde, é a educação, tudo. Então, às vezes, a gente não liga muito isso e fica sempre lutando, mas tem que lutar e tem que fazer propostas, tem que criar, vamos dizer, tá bom, a ladeira da montanha, os arcos, tem umas pessoas que trabalhavam, vamos ver que ideias nós podemos fazer de dar continuidade a esse trabalho, mas em que maneira e favorecer, não é retirar para botar artistas, né, que são pessoas que vendem os quadros, porque, digamos, de um comércio, uma comercialização. Não, vamos tratar fazer um projeto. Que projeto? Manter certas atividades, mostrar como elas produziram, mostrar como se faz, como se trabalha o ferro, como se trabalha o mármore, como se trabalha essas coisas todas, e valorizando o trabalho humano. Então nós temos que fazer propostas criativas, não é somente dizer, não, tem que continuar ali, etc. Eu acho que isso que é importante. Tá bom, pastor. Não sei se, mas eu estou provocando assim um pouco, digamos assim, o que é que a gente faz ali, dar continuidade ao trabalho, mas as gerações que seguem, com essas tecnologias todas que estão lançando, eu acho que é importante mostrar a herança, o que ficou, o que pode ainda educar, o que a gente está perdendo. Isso, um grande pensador, arquiteto, dizia, nós estamos perdendo todas as qualidades sensoriais em função apenas de uma imagem da virtualidade. Está se perdendo o sentido de trabalhar o material. O material no sentido, todo mundo está somente digitando imagem, digitando imagens. É preciso ter também uma ciência de que existe uma realidade material, uma realidade sensorial. E nessa que a gente tem de ser criativo como artistas. É o nosso campo. Então eu acho que no centro histórico, por exemplo, eu vou dar um exemplo só para vocês. Tem 20 anos que como arquiteto eu projetei o palco do Pelourinho, o palco particular do Pelourinho. Tem 20 anos que se trabalha nisso, vem um governo, vem outro governo, vem não sei o quê, uma simples ideia, porque já se fez, se vocês verem, se faz o quê? Monta e desmonta palco. Antes de desmontar palco, para se fazer espetáculo no centro histórico. Esse palco, ele é um palco que fica dentro onde é aquele espaço do reggae, atualmente, que era o terreno baldio. Então se fez esse projeto em 1992. Um projeto que era um palco móvel, um palco que fica dentro dessa casa com a fachada que não perturba, digamos, o produto, inclusive com a criatividade mais contemporânea, porque esse negócio de reproduzir o que se fez há 2, 3 séculos atrás, não é fazer coisas novas de uma qualidade que marca uma época. Então, a gente fez esse palco, e ele seria um palco que está embutido dentro dessa casa, ele sai para a praça, você faz um espetáculo e depois recorre. Essa ideia tem 22 anos, a gente não consegue implantar. Custa quanto? 10 milhões? O que é 10 milhões? 12 milhões numa cidade? Primeiro, na parte afetiva, se você tem um povo que trabalha no local, com o passar dos anos, você torna-se uma família. Então, se você dispersa esse pessoal, você perde a parte afetiva.
perde o amor, morre a tradição. E ali não só coisas materiais, mas o amor dentro do outro. Segundo, a arte do terreiro é uma arte que não tem máquina que substitua. É trabalho manual, artesanal. O escravejamento, aquelas peças viradas no fogo. É o trabalho artesanal, não é um trabalho que uma máquina possa substituir. Eu queria agradecer a todos que vieram, porque de uma certa forma o Marcelo me fez o convite e eu passei o convite a vocês, né? Porque quando ele falou que era a Academia da Crise, para a gente discutir uma crise, a primeira crise que me veio à cabeça foi a crise das ladeiras, até porque está aqui do lado, a discussão está acontecendo agora. E para mim é muito importante ouvir a fala de todos vocês, muito mais do que a minha. Eu, por exemplo, não me sinto, não sei muito bem como dizer, mas não me sinto muito à vontade de falar das Ladeiras de Salvador. Vocês viram que é uma questão histórica, por isso que eu falei para o Pasqualino falar. Eu estou aqui já há muitos anos, mas não o suficiente para entender esse processo que é antigo. E quando o Marcelo fez o convite e a proposta do MAN, a discussão temos um problema, temos uma crise, temos vários martelos aqui, temos instrumentos e ferramentas para tentar lidar com essa crise e podemos juntos pensar uma solução. Quando ele falou isso, a ideia de solução me incomoda um pouco. Eu pensei, não, eu acho que a gente pode buscar juntos uma problematização, tentar entender melhor qual é a questão. Foi o que ele falou aqui no início, tentar entender melhor qual que é o problema. E eu acho que o silêncio depois das falas foi porque a grande maioria aqui concorda com o que está sendo colocado. E eu acho que a grande maioria da população de Salvador concorda com o que está sendo colocado. Quer dizer, é um absurdo expulsar essas pessoas desse espaço central na cidade. E aí a questão que fica o que nós podemos fazer com relação a isso. Acho que fica claro que a mobilização das comunidades é algo que está sendo feito e que é muitíssimo importante. Acho que esse é o ponto principal. Eu acho que a resistência em Salvador a esses processos que todo mundo aqui falou, de gentrificação, está se consolidando de uma maneira muito interessante, né, com novas forças aparecendo. Então esse é o primeiro ponto. Outra maneira, foi por isso que a gente pensou nos vídeos, são contranarrativas, né? Nós temos narrativas, tem um vídeo circulando que eu vi hoje no jornal, vendendo Salvador, um tipo de Salvador, uma narrativa sobre Salvador, né? Uma Salvador rica, branca, etc. Então, outras narrativas para se sobrepor a isso. Então, acho que o papel dos vídeos é muito importante com relação a isso, contranarrativas. Esse é o segundo ponto. Mas, será que isso é suficiente? Né? Será que... E aí a questão que o Pasqualino falou, resistir criando, né? O que mais poderíamos criar? Né? E aí estamos aqui no museu, né? Que foi pensado para ser uma escola, que foi pensado para ser uma universidade popular. Então, o que mais podemos fazer? Né? E esse museu é do IPAC, do Instituto Patrimônio. Então, estamos aqui discutindo dentro do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural. Então, o que podemos fazer com relação a essa discussão das ladeiras, que sem dúvida nenhuma faz parte do patrimônio artístico e cultural dessa cidade, né? Do patrimônio histórico dessa cidade, já que a gente não está conseguindo conversar muito com o IFAM, então vou conversando com o IPAC, já que estamos aqui nessa casa, o que mais podemos fazer? Então, a minha pergunta é essa, além do que já estamos fazendo, que é muito. Né? O que vocês estão fazendo com a articulação das comunidades é enorme. Eu sei, o Santiago está perguntando a questão das reuniões, não dá para acompanhar todas as reuniões que estão acontecendo, vocês vão sair daqui para outra. O que mais poderíamos fazer além disso, do que já está
estamos fazendo. Eu acho que a ideia das contranarrativas é muito forte, é muito importante. A gente precisa conseguir criar contranarrativas fortes para se sobrepor a essas que estão sendo criadas, que são essas que fazem acreditar que é essa outro modelo de cidade de Salvador que vai se vender, né? Porque o que está em jogo é a venda da cidade. Mas até essa que quer se vender, ela se sustenta? Não, ela não se sustenta. A gente sabe o que aconteceu com o Pelourinho. Não se sustentou. Então, bom, é uma pergunta, não vou responder. Meu nome é Leandro, está ouvindo? Tem uma questão que eu gostaria de trazer e colocar, que já ouvi em outras oportunidades, isso é retomado aqui nesse debate, é quando tenta se colocar uma lógica que Salvador está dividida em extremos, né? Você tem um extremo da exclusão e você tem um extremo daqueles que se dão bem, que me parece que estariam associados a uma loja do capital internacional também, que está próprio envolvido com o turismo. Mas eu penso que a gente não pode perder de vista que há um meio aí, que é esse meio do meu entendimento, que é justamente contribuir para operacionalizar as ações na cidade. É um meio que está na academia, é um meio que está nas instituições culturais, e é esse meio, quando vai conivente, ele ajuda a promover esses processos. E eu acho que a gente não pode perder de vista isso, porque senão a gente acaba ficando numa forma muito abstrata de análise e perde de vista de forma mais concreta como é que essas questões são operacionalizadas de forma concreta na cidade. Bom, agradecer para o Leandro, na verdade ele está chamando a atenção para os aspectos ideológicos, né, que estão presentes nessas manobras e planos. Wagner. Retomando aqui o debate do Paula, é engraçado tentar barrar esse processo como um todo. É engraçado pensar tentar barrar esse processo como um todo. É muito engraçado viver numa cidade onde a gente tem um grau de concentração que é de ponta, que é pegar a Luciana Rick, por exemplo, que compra boa parte dos imóveis da rua do Santo Antônio além do Carmo, faz uma concentração de mais de 30 imóveis em uma única rua. Quando a gente jogava bola, a gente usava um termo que era aquele menino que era perna de pau, mas tinha um pai com dinheiro a mais, que era o dono da bola. Ele descia lá pro campinho com a bola embaixo do braço e tinha certeza que ele ia estar no baba porque ele é o dono da bola. Então assim, hoje a gente tem os donos da rua em Salvador. A gente fala da Luciana Rick no Santo Antônio do Carmo, a gente fala do Massa Fera, da Fera Empreendimentos, que, como ele prefere dizer, fez 131 operações imobiliárias, né? Porque assim, ele comprou o prédio todo, mas não quer contabilizar apartamento por apartamento, né? Porque quem é chique não fica aí contando que tem não sei quantos apartamentos em um prédio. Mas ele praticamente virou dono da Rua Chile e de boa parte do entorno. A gente pode falar do Toninho Cerezo, ex-treinador da Seleção Brasileira, junto com o Guimarães, que teoricamente é dono de boa parte da preguiça. Teoricamente por quê? Porque é dono no papel, no cartório de imóveis. Na prática, essas casas estão ocupadas, né? E estão sendo dados uso por outras pessoas. Então, como é que isso se opera? Quem são os meios dessa relação? Como é que a arquitetura e o urbanismo podem auxiliar nesse processo? Porque quando o Massa Fera, a primeira coisa, quando ele vem para o Jornal à Tarde e anuncia as suas 131 operações imobiliárias, a primeira coisa que ele faz é lançar projetos, né, ou pelo menos projetos de fachadas, para boa parte desses imóveis que estão aí vazios e nas ladeiras. Então, entendendo essa lógica de cidade, né? Salvador, o vídeo que a Paula falou, é o Salvador Destination, ou Destino Salvador. É um vídeo publicitário que a Prefeitura de Salvador está lançando para tentar continuar nessa lógica, que é a lógica das cidades mundiais, das capitais mundiais, que é uma tentativa de disputar com outras cidades a atração de investimentos públicos ou a atração de grandes eventos, como Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Salvador, durante a Copa, foi cidade sede da Copa, porque trouxe para cá alguns jogos. Durante esse processo de trazer para cá alguns jogos, toda a população de rua foi retirada do centro. A gente vive toda uma parafernália que é vendida junto com esse pacote, que é um raio de 2 km no entorno da Fonte Nova, do qual a população perde o direito de uso a essa parte da cidade, que é protegida com forte aparato policial, que é vendido lá por Israel, esse modelo de segurança pública que vende
desde a armadura dos Robocops, dos policiais, as armaduras de cavalo e cachorro, para poder fazer esse modelo de segurança pública. Modelo de segurança pública com público internacional, que além de vir para cá ver os jogos, vem para cá e fala como Salvador é bonita, e vê um bocado de placa espalhada pelo centro antigo de Salvador, escrito vende-se, 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 e assim os preços dos imóveis no centro antigo de Salvador começam a subir vertiginosamente, não porque pessoas vêm morar, mas porque imóveis que teoricamente estão vazios ou subutilizados começam a ser negociados dentro de uma lógica de especulação imobiliária que não favorece em nada as populações locais. Então, como parar isso? Isso é muito complicado, porque assim, nessa lógica de como barrar, dá para dizer que dá para barrar projetos privados, como o projeto que foi colocado para o projeto de urbanização de bairro Santa Teresa. E daí vem todo o movimento chamado Esse Bairro Não é Santa Teresa, nosso bairro é 2 de julho, consegue barrar esse projeto do ponto de vista da iniciativa privada, mas quando o poder público toma para si esse projeto e lança 3 decretos de desapropriação, inclusive projetos sobrepostos estaduais e municipais, como é que você barra o poder público, né, que tem na mão a ferramenta da desapropriação, onde não se pode questionar? Então, assim, como dialogar um poder público que está sendo eleito pelo mercado imobiliário, já que a OAS e a Odebrecht financia todos os partidos políticos que estão concorrendo ao município, né? E aí queria deixar de dica um pequeno vídeo que é um curta promovido pelo MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é quem manda na cidade em que você vive, que vai mostrar justamente isso. A gente está num modelo político que quem financia as campanhas são, hoje, na realidade, grossamente, as empreiteiras. Alguns desses partidos financiados vão ganhar e vão seguir essa mesma lógica. A lógica que está colocada para o centro histórico de Salvador, para o centro antigo de Salvador, não é diferente da lógica que está colocada para o centro histórico do Rio de Janeiro. O Porto Maravilha está lá para mostrar isso. Não é diferente do que está colocado para o centro histórico de Recife. Vídeo que a gente está vendo sendo denunciado pelo Ocupa Estelita ou pelo Direitos Urbanos lá em Recife. Não é diferente do que está acontecendo em Fortaleza, onde estão tentando erguer um aquário monumental no centro de Fortaleza. Esse aquário serve para quem? Né? É para a educação cultural da população lá de Fortaleza? É a mesma lógica que está sendo colocada internacionalmente. E o mais difícil é isso, é tentar barrar uma lógica, que é uma lógica de concentração de riqueza, uma lógica de venda da cidade, que ela não está só no local, ela está no local, está nos governos, nas 3 esferas, e está numa lógica internacional. Hoje, o próprio órgão que deveria fiscalizar os centros históricos a nível internacional está participando dessa lógica. Então, que criatividade que ás da manga que a gente vai puxar para barrar uma lógica que está pensada, além das 3 esferas governamentais, está bancada numa lógica internacional. E com uma desculpa que é, mas se a gente for reformar esses casarões antigos para promover a habitação de interesse social, as famílias não vão conseguir bancar esses imóveis na qualidade necessária para estar aí o patrimônio histórico. Mas a gente pergunta, e sim, cara pálida, na lógica atual que está colocado aí, quem é que banca as pinturas e as vernissagens de todo o centro histórico hoje? São os proprietários privados? Não. Quem está bancando hoje toda essa mão de cal que é dada todo anualmente é o DIRCAS, é poder público, sai do nosso bolso. Esse discurso não contempla. Tudo bem que o DIRCAS quer se livrar, né, desses custos, mas assim, a forma de se livrar desses custos é tirando desse centro histórico toda a nossa população. É difícil responder a sua pergunta. É difícil responder a sua pergunta nessa lógica assim, que criatividade é possível para bancar esse processo de resistência? Talvez fazer articulações em âmbitos maiores. Talvez a gente está discutindo com Recife, com Rio de Janeiro, com outros espaços que estão sofrendo a mesma coisa, para que a gente consiga ecoar esse grito, que é um grito que enquanto o muro da ladeira estava sendo derrubado, a gente ouvia o fundo, que era povo negro unido, povo negro forte, que não teme a luta, que não teme a morte. Não aparece no vídeo, mas me arrepia, porque derrubavam o muro na pedrada e na madeirada, com esse coro ao fundo, que é um coro que precisa ecoar mais alto, né? Eu acho que eu já falei demais. Boa tarde, sou Eduardo, né? Faço parte lá da UFPA, do Laboratório Urbano.
E eu estou pensando aqui, desde a fala de Pasqualino, eu acho que Paola reforça também, o Wagner agora fez a provocação também, nessa coisa da criatividade, do resistir e criar junto. Porque eu sei que essa força, essa pressão internacional, esse movimento, é muito além do que a gente pode abarcar, do que as nossas forças individuais ou de comunitárias dentro dessas regiões a gente pode abarcar. Mas o trabalho que vocês fazem resistindo, vocês têm consciência que estão nesses lugares ainda porque resistir, porque lutar, porque é essa presença física de vocês que faz com que a história não seja mudada como eles querem. Então existe um certo potência do corpo da individualidade que se afirma nesse mundo aí grande e a história de vocês conta isso. Então eu acho que essas contranarrativas, o Paulo usou esse nome aí, elas são micro mesmo, elas têm essa força no micro. Eu fico me perguntando, por exemplo, você que disse que sua família e outra são a base do todo a Gamboa, da onde surgiu toda a Gamboa, então vocês têm uma história aí de vida que ela é muito rica e ela precisa ganhar força cada vez mais. Ela precisa aparecer enquanto contranarrativa. Porque esses discursos que vêm com toda a força aí do internacional, com a potência do dinheiro internacional, eles vêm também com o discurso da história. Eles vão atrás dos nomes específicos da história de Salvador e jogam lá. E se reforçam por isso. E a força que vocês podem ter, claro, que é uma força micro, mas eu acho que essa ideia da criatividade junto com a resistência, ela só faz potencializar esse ambiente de resistência que vocês já têm na história de vocês. Então são micro criatividades. A gente não pode perder a nossa potência da nossa criatividade olhando para a força contra que vem imensa, o elefante contra a formiga. Essa formiga ela tem que ser criativa contra o elefante, sempre. E resistir já é criar, mas é um toque da criatividade. Eu entendo plenamente, assim, eu aplaudo o Pasqualino quando ele coloca esse lugar, além da resistência à criatividade, porque eu acho que torna a resistência um lugar de luta, mas para além disso também, um lugar que seja um lugar de afirmação, um lugar lúdico também, um lugar de autoconhecimento, de explanação do que vocês são dentro da história dessa cidade. Revitalizar Contorno, a história de vocês nunca vai aparecer num projeto da prefeitura, do estado, do governo federal com relação a Contorno, mas vocês têm história para contar sobre a Contorno. Faça aparecer isso, tente, e é isso, só vem de fora quando a força acontece, como, por exemplo, Santiago, Silvana, Penil, entraram em contato com vocês por causa que foi um momento de crise, que a coisa estava lá, o Estado já estava lá. Vocês têm como criar isso que eles criaram a partir do cotidiano de vocês, sem precisar ser exatamente esse lugar de embate. Eu acho que se não tivesse havido um embate, como aconteceu, os meninos não tinham chegado até vocês. Mas vocês, a vida de vocês pode ser contar essas histórias, sem precisar ser nesses momentos de história. Na verdade, assim, a nossa resistência e criatividade está junto. Tanto está junto que foi justamente isso que fez com que enxergasse a gente. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar no Muda Gamboa. O Muda Gamboa foi um movimento que surge na Gamboa muito por essa necessidade, pela essa percepção de que precisava criar algo novo, porque após o projeto de urbanização parcial que teve das duas comunidades, parece que mais uma vez teve aquela tentativa de, fizemos uma melhoriazinha básica nas casas, nas ruas, vamos deixar lá que eles por si vão se autodestruir. E daqui a alguns anos a gente vem novamente com a justificativa de que é uma comunidade, sabe, sem infraestrutura, que precisa sair dali. E percebendo isso, a gente está sempre criando, a gente está sempre projetando coisas novas. Primeiro, para mostrar que estamos na Gamboa, que estamos no Solamião. E segundo, para manter viva essa chama de resistência, para mostrar a nossa cultura, a cultura da pesca, a cultura da música, a cultura da capoeira. Nós estamos sim, professora, criando, mas assim, vocês sabem, como você mesmo disse, que uma comunidade só, ela por si só, ela não consegue botar
suas ideias, sua criatividade para fora se não contar com o apoio de vocês e de outros parceiros. Então, assim, professora, além desse momento que foi criado, que foi nos oportunizado, a faculdade ela pode fazer muito mais. A faculdade ela precisa professoras como a senhora, que tem compromisso com a questão social, com o povo, precisa estar formando alunos, mostrando para ele a realidade da cidade, as duas realidades. E a forma de mostrar essa realidade é levar esses alunos na comunidade, mas não como eles fazem hoje. Visitam porque precisam fazer seu trabalho final de tese, tudo mais, sem um compromisso. Precisa ser um trabalho sério, porque nós temos a resistência, mas nós não temos ainda. E hoje as comunidades estão conseguindo. Hoje nós temos professores formados na Gamboa, nós temos advogados, nós temos doutores saindo da Gamboa, coisa que há 15, 20 anos atrás a gente não tinha, e talvez na cabeça dos adolescentes da Gamboa nem pensava a possibilidade de ingressar na universidade. Então, isso tudo veio com essa resistência, veio a percepção de que precisava ir além. Então, assim, vocês têm muito para dar para a gente. Grandes doutores, grandes profissionais jurídicos, que é uma carência da comunidade, grandes arquitetos que contribuam com a gente, com nossas ideias, com os nossos projetos que podem contrapor ao projeto do governo, projeto inclusivo, projeto que leva a cidade para a Gamboa, com os moradores da Gamboa na Gamboa. Mas para isso a gente precisa de ter profissionais que queiram, que acreditem nessa cidade diferente, nessa cidade, sabe? E nós temos criatividade, mas ainda não temos esse potencial. As pessoas que podem contribuir para a concretização, para que a gente tenha em mãos. O que garantiu a Gamboa e São Adriano até hoje é porque nós conseguimos, eu coloquei isso, da Faculdade de Arquitetura, um trabalho de meses de diagnóstico, de estudo, que contrapôs naquele momento o projeto que o governo apresentava. Então isso foi fruto da criatividade da comunidade, com o apoio de profissionais, de professores, de alunos, que acreditavam também nessa realidade diferente. Então criatividade nós temos, nós só não temos ainda condições de concretizá-la, condições de colocar no ar, colocar para fora tudo que é construído na Gamboa, tudo que é feito no São Adriano. Mas pode ter certeza que a Gamboa está em movimento com várias atividades. Só complementando um pouco da fala de Ana com relação à importância da universidade nesses contradiscursos, né? Quando a prefeitura, se aproveitando do processo dos desmoronamentos de chuva, que inclusive vitimou uma pessoa, uma na ladeira da Preguiça e outra na ladeira da Montanha, num momento em que quase 30 pessoas morreram por deslizamentos ou desabamentos em Salvador, a prefeitura simplesmente chegava com pareceres esdrúxulos do ponto de vista de condenar as unidades habitacionais e notificar as pessoas para se retirarem em regime de urgência, para que saíssem em processo de 72 horas. Hoje, através de uma parceria junto com o grupo de geotecnia, que está à frente do professor Luiz Edmundo, ou Luizão, lá da Faculdade Politécnica, a gente conseguiu contralaudos para poder contrapor os laudos da prefeitura, em que quase todos apontam a negativa da afirmativa que a prefeitura faz, ou seja, precisa derrubar essa casa? Não precisa derrubar essa casa toda, precisa colocar esse muro aqui no meio muro, porque isso impede, elimina o risco para que outras 3 casas embaixo já não sofram risco. Então, esse tipo de contradiscurso, de facilitação é importantíssimo para que as comunidades tenham contra-argumentos para poder... Fica muito na mão do poder público quando ele chega lá com um documento e diz, ó, com base nesse documento você tem que... A comunidade pega aquele documento, olha para ele, não sabe ler, não sabe a quem recorrer e fica numa lógica muito perversa. Hoje a gente pode dizer, com relação às 3 ladeiras, que a gente tem laudos mais bem preparados sobre a totalidade, melhor do que a prefeitura tem. Então hoje eu quero ver o que a prefeitura vai alegar. A gente levantou, além de todas as casas que a prefeitura notificou, outras que a gente entendeu que talvez ela pudesse alegar risco, e a gente tem laudos dizendo justamente o contrário do que a prefeitura alega, mas discutir isso numa esfera judicial ainda é
uma lógica muito complicada para as comunidades. Como manter as comunidades articuladas com o passar do tempo? Porque é muito fácil o governo, como o Wagner mesmo trouxe, o governo trazer essa força contra essa articulação e a comunidade, de certa forma, acreditar que a luta delas é em vão, porque o governo vai trazer um discurso de que eles estão errados. Muitas vezes eles não têm a quem recorrer. E como manter essas comunidades articuladas com o passar do tempo e manter essa força que elas estão tendo hoje, nesse momento? Rapidinho, é só porque, para pensar junto, tá? Não tenho certeza de nada, não tenho solução de nada. Eu só fico problematizando um pouquinho mais a questão, porque eu entendo a resistência direta, que foi a resposta contra o discurso, a contra-narrativa, mas eu acho que é uma coisa que vai além disso, que seria algo como um contra-imaginário. Né? É o imaginário global de que a boa e interessante cidade é aquela daquele vídeo. Né? Isso é uma produção de subjetividade. Se produz um desejo, né, de publicidade, marketing, que aquela é a cidade que nós devemos desejar ou querer. Como fazer para contrapor isso? É mais complicado, está na questão do desejo do imaginário. Né? É muito mais do que talvez a publicidade, né? Está muito mais abstrato do que essa disputa do corpo a corpo, digamos assim. É óbvio que a faculdade de arquitetura pode ajudar num caso, pode ajudar em outro caso, mas não pode ajudar em tudo. Né? E é óbvio que também a faculdade de arquitetura, estou falando por mim, eu sou minoria na faculdade de arquitetura. Eu acho que a gente pode tentar pensar junto, e aí eu acho que a questão da criatividade e da resistência do Pasqualino entra nisso, como pensar um outro imaginário de cidade, um outro projeto de cidade, que não é esse que eles estão vendendo. Esse que eles estão vendendo não funciona nem para eles. Não funciona. Não funciona. Não tem como. Se tira a população, a cidade morre. A gente sabe disso há muito tempo. Né? Então, como fazer para a gente reconstruir ou construir um outro imaginário e um outro desejo de cidade? Para que o desejo da cidade de Salvador seja uma cidade múltipla, com todas as suas questões culturais preservadas e que seja um espaço público de disputa, de debate, de conflito, de dissenso, e não uma mesma cara, uma homogeneização completa da cidade. Mas como é que a gente pode construir esse imaginário? Essa é a minha questão. Eu sei que ninguém pode responder isso, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse lugar aí, né? E não ali no problema aqui, no problema ali. Eu sei que vocês estão na luta e tem que ser no problema aqui, no problema ali, mas eu acho que a gente pode tentar pensar junto essa outra esfera. Não sei se eu estou sendo abstrata demais, mas eu acho que tem alguma coisa aí de uma produção, de um desejo de cidade que não é a nossa cidade e que quer colocar esse desejo como uma vontade para vender algo que não só não existe, como não vai existir. Não tem como existir. Como a gente pode fazer para mudar esse desejo? Quer dizer, mudar esse imaginário que está sendo construído e que está sendo imposto. Né? Obrigado. Vou ser bem breve, porque estamos já na hora da próxima reunião. Eu queria conversar junto com o que está trazendo a Paola e o que o Wagner e a Ana colocaram. Eu penso que a única maneira de resistir criativamente, de produzir outros imaginários diferentes do hegemônico imposto, é só se encontrando. Eu não posso entender a situação da Gamboa sendo boa para a Gamboa. Eu não posso entender que lá há outra produção de subjetividade se eu fico na minha casa. Para entender que há outros modos de viver, então, em outras cidades, no que se chama Salvador, eu preciso chegar a essas outras cidades, conhecer as pessoas, me encontrar corpo a corpo. Nesse ponto, acho que há coincidência na necessidade das comunidades de assistência técnica, pois quando profissionais forem para lá a brindar ajuda, assistência, seus conhecimentos, se vão afetar. Vão entender que há outras cidades possíveis. Então, acho que é um encontro entre a necessidade das comunidades
E o que a academia pode dar nesse encontro é a resistência criativa. Pode ser que não, mas não uma resposta, talvez seja uma das possíveis respostas. Mas no meu caso, eu que não fui lá para aventar ninguém, porque eu não sou arquiteto, eu fui completamente afetado. Eu não consigo agora me pensar como pensava um ano atrás. Mas eu consegui mudar um pouco a maneira que eu tinha de Salvador, só em contato com as pessoas. Mas eu acho que a discussão, a conversa não acaba aqui, não vai acabar aqui, né? Acho que os becos e ladeiras e encruzilhadas cada vez vão passar a fazer parte, pelo menos desse grupo que está aqui, né? Numa perspectiva sempre da contra-ordem, né? Até porque a população negra tem sobrevivido com astúcia e com as liberdades possíveis. Então, eu acho que a direção da contra-ordem vai nessa direção. Né? Então, queria agradecer em nome dos organizadores a oportunidade dessa conversa e que nos encontremos nas encruzilhadas. Obrigado.